Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar o meu trabalho da Estácio, que eu deveria fazer um vídeo, né? Postar no YouTube e mandar o link para a área de trabalho da Estácio. Meu nome é Leandro dos Santos Reginaldo, eu sou aluno da Estácio do curso de História e vou apresentar aqui o meu trabalho de PCC Didática, falando sobre as metodologias ativas. Que são metodologias ativas? É o processo que tem como característica a inserção do aluno como agente principal e responsável pelo ensino e aprendizagem. É uma ferramenta que facilita o aprendizado do aluno. Eu vou usar como metodologia o ensino-aprendizagem baseado em problema, que seria colocar o aluno no centro do ensino e aprendizagem, e o professor ele é o mediador, né? E ele vai ali criar, formular situações, problema, de acordo com a aula dada, o assunto ministrado em aula, e vai desafiar o aluno a resolver, a trazer uma solução. O aluno terá que pensar, debater, construir, né, criar opinião, sendo assim, desenvolvendo no aluno um pensamento crítico. E como eu vou fazer isso? Eu vou ministrar a minha aula, né, com o tema A Chegada dos Portugueses ao Brasil, e vou ministrar, trazer todo o pano de fundo. Logo após, eu vou trazer a situação, problema, para que a turma, em grupo, debatendo, possa resolver esse problema, essa questão que eu vou estar levantando para a turma. Vamos lá. Então, vamos simular aqui eu ministrando essa aula. A chegada dos portugueses ao Brasil. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, muitas coisas aconteceram no mundo. Era um período de transformações, de avanços tecnológicos, avanços científicos. Nesse período, nós temos um país, Portugal, que estava alcançando um desenvolvimento maior do que os outros países, por exemplo, do que a França ou a Inglaterra. Portugal já possuía uma organização política e já vivia uma unificação, enquanto os outros países viviam conflitos internos e externos. Portugal já estava ali organizado e unificado e crescendo e avançando, principalmente na área da navegação, né? Portugal possuiu e criou tecnologias para a navegação. Portugal já possuía um avanço nessa área. Portugal já praticava comércios a longo prazo, comércios com outras regiões, já tinha essa experiência. E foi criando também, como eu falei, essa tecnologia para facilitar a navegação. Por exemplo, o barco, a caravela, que possibilitava viagens mais longas. E outras tecnologias foram criadas. Também não vamos esquecer da posição geográfica de Portugal, que ficava ali na ponta da Europa, facilitando ali a navegação, uma região estratégica para navegar, e ajudava e facilitava Portugal na incursão das navegações. E sabemos que no século XV, o mundo estava voltado para a navegação. A procura de produtos, de terras, de conquistas, de poder, de prestígio. E sabemos que havia interesses em diversas classes. Para a coroa, poder, né? Porque buscava ali poder, no período em que a Europa estava em crise, buscava poder, buscava ali enriquecer. Então era uma oportunidade para a coroa. Temos também a nobreza, que via como uma oportunidade de ter mais ligação
com a coroa, de ter mais poder também e alcançar cargos. Havia esse interesse e viam essa oportunidade nas navegações. Também temos a igreja, que também via uma oportunidade nas navegações de ter mais posses, mais propriedades e também de catequizar as pessoas. E temos também os comerciantes, que viam uma oportunidade para lucrar, né, através do comércio. E temos também o próprio povo português, que também via ali uma oportunidade também de viver uma nova vida. Sabemos que ainda havia ali uma mentalidade, havia ali um imaginário medieval das aventuras, das guerras, né, dos paraísos, dos monstros. Então havia esse ideal, né, imaginário medieval e essa esperança, essa utopia. Então, ou seja, havia muitos interesses em diversas classes nas navegações. Qual era o objetivo da coroa portuguesa nas navegações? Era alcançar o ouro e alcançar especiarias, ou seja, produtos que davam poder e prestígio, né? O ouro, poder, riqueza. E o domínio também das especiarias era muito importante, porque nós sabemos que era uma época em que os animais, em que os alimentos se estragavam, né? Não conseguiam conservar. Muitos comiam alimentos já podres. Então as especiarias serviam para dar sabor e principalmente para conservar os alimentos. Então era muito importante naquela época. Então essa era a intenção de Portugal. Então a coroa portuguesa, com a intenção de chegar às Índias, envia ali a frota juntamente com Pedro Álvares Cabral em direção à Índia. E a história vai dizer, né, que houve contratempos, houve alguns problemas que mudaram a rota e acidentalmente Portugal chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E ali se inicia a história da colonização brasileira. Tudo bem, agora que eu trouxe o pano de fundo, agora vamos trazer as situações, problemas e desafiar o aluno para resolver. Vamos lá. Estudiosos vão dizer que o Brasil, que os portugueses já tinham ciência da existência das terras brasileiras. Ou seja, então não seria um acidente a descoberta ali do Brasil. Seria algo intencional. Beleza? Vamos lá. Se Portugal descobriu o Brasil, significa que uma visão eurocêntrica, desprezando os povos que habitavam ali. Porque se o Portugal descobriu, e os povos que estavam ali há milhões de anos atrás, eles possuíam cultura, já era uma sociedade. Então, ou seja, nós vemos aqui uma valorização da cultura europeia e um desprezo da cultura indígena. Ou seja, ali já habitava um povo, já tinha leis, já havia a sociedade, o povo ali já se interagia, já havia um padrão de vida nas terras brasileiras. Então, eis aí a pergunta que eu vou estar lançando para a turma, que a turma deverá dividir em grupos e juntos vão discutir e vão trazer uma solução para esse problema. A pergunta é a seguinte: se já havia povos ali com cultura habitando aqui, melhor dizendo, Portugal descobriu o Brasil ou Portugal achou o Brasil? Foi um descobrimento ou foi um achamento? Então, vocês terão que dividir em grupo, a turma dividir em grupos, né? E vão discutir e vão trazer uma solução para esse questionamento. Depois, cada grupo vai trazer a sua solução e apresentar para toda a turma. Sendo assim, temos aí os alunos construindo um pensamento, desenvolvendo uma opinião e trazendo uma solução para o problema apresentado. Tá bom? Esse é o meu trabalho. Obrigado a todos aí.
Fiquem com Deus.